Olá pessoal, eu me chamo Rayane Lima, sou mulher trans e sou missionária. Eu vou te contar um pouquinho da minha história, da minha conversão, né? E a minha trajetória também, tá certo? Eu nasci num lar, digamos, católico, né? Católicos não praticantes, mas desde cedo eu fui colocada para aprender mais sobre Deus, né? A minha mãe, ela sempre quis que a gente tivesse uma fé, a gente tivesse uma base religiosa. Então, eu e os meus irmãos, a gente sempre frequentou a igreja católica, a gente fazia, né, os catecismos. Então, desde pequena, eu comecei a ter essa necessidade de algo espiritual, de ter uma fé, de exercer essa fé. E conforme eu fui crescendo e me descobri trans, né, meio que eu me afastei um pouco por conta das rejeições. A gente não é aceita, a gente pode até frequentar, a gente pode até participar, mas ser incluída, ser aceita de verdade, não acontece, não é fácil. Então, por ter essa rejeição, eu acabei me desviando, né? Acabei me separando dessa, digamos, base que eu tinha na minha vida e me distanciei totalmente. Só que existia algo muito forte dentro de mim que sempre sentia a necessidade de estar na igreja, de se aproximar mais de Deus. Existia um vazio dentro de mim. E quando eu morava no interior, eu sou natural de Boa Viagem, Ceará, né? E eu tive a oportunidade de emprego aqui em Fortaleza, capital. Quando eu cheguei aqui em Fortaleza, eu comecei a morar sozinha. E no interior eu morava com a minha avó. E nesse meio tempo a minha avó acabou falecendo. Isso foi um baque muito grande para mim, porque como eu morava só eu e ela, então ela era tudo que eu tinha, né? Por mais que eu tivesse a minha mãe e os meus irmãos próximos, mas desde criança eu fui criado por ela. Então foi assim algo muito difícil de superar, muito difícil de lidar. E isso acabou me deixando um pouco mais fragilizada, né? E aí veio aquele vazio que já existia dentro de mim, ele cresceu mais ainda. Então, foi aí que uma moça que trabalhava comigo, ela me convidou para conhecer a igreja do pastor dela, que na realidade o pastor dela era sogro dela também. E eu fiquei meio receosa, por já saber que pessoas trans, pessoas gay, pessoas do meio LGBTQIA+, não são muito bem recebidas nessas igrejas. Mas, como eu estava muito fragilizada, né, eu acabei aceitando o convite para ir conhecer uma igreja tradicional evangélica. E eu fui numa boa e fui muito bem recebida, né, pelas pessoas da igreja, né? Até porque era a primeira vez que eu ia lá e eles me conheciam por essa minha amiga falar, já que ela era íntima da família do pastor. Na realidade, o pastor era sogro dela. E as pessoas, elas me receberam muito bem, me trataram muito bem, e eu até me surpreendi, né, com a acolhida que eu tive lá. E assisti o culto. Logicamente que eu me assustei com algumas coisas, né? Porque você vir de uma igreja católica, né, que é super calma, super tranquila, para uma igreja evangélica, onde as pessoas elas levantam a voz, elas gritam, elas louvam, elas glorificam, né? Então, para mim foi algo diferente. Eu estranhei um pouco no começo, mas de certa forma aquela atmosfera, aquele ambiente, aquela paz, aquilo começou a me encher. E eu comecei a me sentir bem ali naquele lugar, naquela igreja. Foi aí que eu decidi continuar frequentando essa igreja. E no decorrer do tempo, eu fui
me aproximando mais das pessoas, as pessoas elas foram conhecendo um pouco mais a minha história. E pouco a pouco eu fui me abrindo mais para elas também, porque elas não sabiam como lidar com a pessoa trans na igreja. Então elas tinham interesse de conhecer um pouco da minha vida, um pouco da minha história. E pouco a pouco eu fui contando um pouco da minha vida para eles. Nesse meio tempo, a igreja ela ficava um pouco distante da minha casa e eu ia a pé, então era praticamente uma meia hora de caminhada, mais ou menos, que eu levava da minha casa para chegar até a igreja. Mas eu ia, né, todos os cultos, todos os encontros que dava para mim, eu sempre ia. E com o passar do tempo, aí as pessoas começaram a dizer que eu deveria mudar. Quando eu cheguei lá, eu já cheguei como trans, como eu sou, só que eu ainda usava o meu nome masculino. Por quê? Por já saber que eles tinham uma certa rejeição, né? Eu, quando cheguei, eu dei meu nome de registro, mesmo não me sentindo bem, mesmo não gostando, mas eu entendia que aquele era o local deles, era o ambiente deles, e eu que estava adentrando ali. Então, eu não me senti à vontade de dar o meu nome social, e eu acabei dando o meu nome de registro, né? Então, por mais que me incomodasse um pouco, mas a paz que aquele ambiente me dava era ótimo e eu não queria abrir mão, né? Então, eles foram me tratando no masculino, pelo meu nome de registro, mas sempre me respeitaram, sempre me trataram muito bem. Porém, com o passar do tempo, né, toda vida que iam pregadores de fora que não me conheciam, mas, né, sentiam a necessidade de falar algo sobre a minha condição, essas pessoas elas queriam orar em mim, tinham recados de Deus para mim, não que eu não acreditasse, mas como era realmente muito diferente para mim, às vezes eu me fechava mais um pouco. E eu lembro da vez que uma pessoa que estava no culto pregando convidou as pessoas para que fossem à frente para aceitar Jesus, né? Entregar a sua vida a Jesus. E eu analisei a minha situação, meu espiritual, como que estava, se era realmente isso que eu queria. Eu acabei indo à frente, oraram em mim e eu aceitei a Jesus. E eles acharam que daquele momento em diante eles teriam total liberdade para, né, me libertar do homossexualismo, né, até porque era difícil para eles entender o que era uma trans. E aí começou os questionamentos de que eu deveria parar de usar maquiagem, que eu deveria cortar o meu cabelo, mudar a minha maneira de me vestir. E eu sempre dizendo que não, que eu era assim, eu nasci dessa forma. E sempre tinha, né, esses questionamentos de dizer que não, que Deus não se agrada de pessoas trans, de pessoas LGBT, que a gente precisa se libertar disso, que isso é um espírito que entra nas pessoas, que isso é coisa do demônio. Enfim, eu sempre fiquei com um pé atrás quando eles começaram, né, a vir com essas ideias, e eu comecei a colocar limites, né? Então, quando eles vinham, né, querer aplicar em mim a tal da cura gay, eu sempre coloquei um basta, né? Eu sou sincera sempre e chegava para cada um deles e dizia: olha, vocês me respeitem, eu entendo a religião de vocês, eu entendo, né, a doutrina de vocês, mas eu peço que vocês também me respeitem e me entendam. Eu não sou uma invenção
Eu não sou algo fingido. Essa é a minha essência, eu nasci assim. E se vocês não compreendem, eu entendo, mas eu espero que vocês me respeitem. E aí eles se reservaram mais um pouco, mas mesmo assim, vez ou outra, sempre vinham com sempre vinham tentando dizer que eu precisava de libertação e tal. E até que chegou um dia que eu disse, pois tá bom, já que vocês dizem que tem a cura para mim, então eu quero ser curada. Eu fui bem afrontosa nesse momento. Mas eu precisava mostrar para eles de que eu tinha certeza do que eu era, que eu não era nada fingido, eu nasci assim. E aí eles começaram a fazer orações, eles pediram para fazer um culto na minha casa, e eles oraram na minha casa, repreenderam todo o espírito que existisse por lá. Então fizeram uma série de coisas com minha permissão, claro. E no final eles perguntaram se eu estava disposta a mudar. Eu digo, não, eu continuo a mesma pessoa, o mesmo pensamento, eu sou dessa forma. E eles me questionaram muito porque eu não tinha a vontade de mudar, porque a pessoa tem que ter o desejo, a necessidade de mudar. E eu não tinha essa necessidade. Eu falei para eles que eu não tinha necessidade porque eu era assim, eu sou assim. Então não tem como eu deixar de ser eu para querer ser algo que eles têm na cabeça deles. E eu passei cerca de quase 2 anos ainda nessa igreja, mas por ser distante da minha casa, né? O caminho que eu trilhava para essa igreja, eu acabei descobrindo uma que ficava bem mais próxima à minha casa, né? Bem mais perto, bem mais acessível. Então eu resolvi mudar de igreja, né? E novamente eu fui conhecer uma outra igreja tradicional. E eu comecei a frequentar os cultos da mesma forma, fui muito bem recebida. Eles sempre me trataram muito bem, com muito respeito, e também da mesma forma como era eu que estava adentrando o ambiente deles, eu novamente dei o meu nome de registro, né? Mesmo com a aparência feminina, mesmo com maquiagem, da mesma forma eu dei meu nome masculino e eles me tratavam no masculino. É chato, mas eu sempre fui muito respeitosa com as pessoas. Então, eu primeiro quis ganhar a confiança deles para depois eu falar quem realmente eu era. E passei mais de 1 ano também nessa igreja. E eram pessoas, como é que eu posso dizer? Pessoas bem centradas, pessoas ricas no conhecimento. Existiam pessoas ali no meio que eram advogados, que tinham uma certa condição financeira bem melhor. Então, eram pessoas de muito respeito, de muito prestígio, e sempre me trataram super bem. O pastor, ele me procurou depois de algum tempo, perguntando se eu tinha a vontade de fazer parte da igreja, se realmente eu queria batizar para poder participar da ceia. E eu falei que tinha. E ele disse, mas para você conseguir participar da ceia, você precisa batizar, e para batizar você precisa mudar, né? Então novamente veio a polêmica da mudança, de querer fazer com que eu deixasse a minha identidade para se tornar a identidade certa, a identidade que existe na mente das pessoas, né? E eu disse que eu não poderia mudar porque eu sou eu. Eu não poderia mudar para ser a pessoa que eles queriam, porque eu ia estar satisfazendo a vontade deles enquanto a minha estava sendo sufocada. E isso não era o certo, não era o correto, não era o que eu acreditava. E com o passar do tempo, ele perguntou se eu toparia fazer
uma consulta com uma psicóloga, amiga dele, para que ele pudesse saber como lidar comigo, já que na igreja dele nunca teve uma pessoa trans. E eu aceitei numa boa, né? E fui falar com a psicóloga, marquei o dia, o horário com ela e fui falar com ela. Chegando lá, ela me recebeu muito bem e ela pediu que eu ficasse super à vontade. E eu passei mais de uma hora conversando com ela, se eu não me engano. E ela pediu para que eu fosse o mais sincera possível com ela e contasse toda a minha vida para ela. Então eu comecei a contar tudo que eu me lembrava da minha vida, da minha infância até naquele momento. E cada vez que eu contava mais a minha história, mais ela regalava os olhos, mais ela fixava o olhar em mim. E eu disse, meu Deus, essa mulher deve ser louca, tá pensando que eu bem sou doida. Mas assim que eu terminei de contar tudo para ela, ela olhou para mim e disse, eu preciso te contar uma coisa. Durante toda a minha experiência de trabalho, em lidar com pessoas, ouvir pessoas, nunca sentou na minha frente uma pessoa para falar tantas verdades, para ser tão sincera como você está sendo comigo. Eu quero dizer para você que você nasceu para ser quem você é autêntica, você é verdadeira. E você não precisa mudar para agradar ninguém. Você é que precisa se sentir feliz, você é que precisa se sentir realizada. Então, você nasceu para ser quem é. Então, eu desejo do fundo do meu coração que você seja feliz, que você alcance os seus objetivos. E ela foi falando. E no final ela foi e disse, eu posso te dar um conselho? Eu digo, pode. Se você quiser continuar na igreja, né, amém. Mas uma coisa eu quero te dizer, as pessoas lá, elas nunca vão te aceitar como você é. Então, o desejo de continuar lá é seu. Se você quiser permanecer, amém. Mas eu vejo que você não precisa mudar, porque você é você. E eu não sei o que ela falou com o pastor, que era amigo dela, que nunca mais ele insistiu, né, na tal da mudança, na tal da cura gay. Ele continuou ainda me tratando com respeito, me recebendo, apertava a minha mão, super acolhedor. Mas eu nunca pude participar da ceia, que era uma vontade que eu tinha, porque eu via todo mundo ceando. E eu não podia fazer parte daquele momento. E eu questionava muito a Deus e dizia, Senhor, o Senhor sabe a necessidade que tem no meu coração de te servir, de estar na tua casa, de aprender mais sobre o Senhor, de me entregar verdadeiramente nos seus braços. O Senhor conhece a verdade do meu coração, não é nenhum fingimento. Eu não sou algo criado. Eu sou o que eu sou porque eu nasci assim. Eu não estou possuída por nenhum demônio. Eu não sou uma coisa de momento. Eu sou real. Eu sou tua filha. O Senhor me criou. O Senhor que me deu vida. Então por que eu estou passando por tanto sofrimento, por tantas humilhações? Olha o que é que eu estou passando aqui. Eu estou aqui de coração aberto porque eu preciso de Ti, porque eu preciso do Senhor. Existe um vazio no meu coração que somente o Senhor pode preencher. E eu estou aqui para isso, para que o Senhor possa fazer morada em mim. Eu necessito do Senhor na minha vida, porque eu já não tenho mais a quem recorrer. Se não for o Senhor, mais ninguém consegue satisfazer a necessidade do meu coração. E eu me sentia muito frustrada por ver aquilo, por não conseguir fazer realmente parte de uma igreja. E eu perguntava muito a Deus por que Ele havia me criado dessa forma para passar por isso. E eu lembro que a igreja, ela era em um templo alugado e ela tinha o desejo de ter um templo fixo próprio deles. E eles conseguiram comprar um local e eles decidiram reformar aos poucos e
e a gente mudou para lá. Era bem mais distante e eu resolvi ir mesmo assim. Fui o primeiro dia de culto nessa igreja. Chegando lá, né, ainda não tinha telhado, estava em reforma, mas era um local próprio. Só que era muito distante para mim. E por incrível que pareça, nesse mesmo dia, chegou uma pessoa para mim, uma pessoa que estava afastada da igreja, e perguntou o que eu andava fazendo, que fazia tempo que ele não me via, né? E eu falei para ele: você não vem na igreja, por isso que você não me vê. Ele disse: não, é porque eu recebi o convite de uma amiga minha para visitar uma igreja inclusiva, uma igreja, né, formada por pessoas gays, né, pessoas do meio LGBT. E aí eu até pensei que você poderia estar por lá, né? Eu digo: não, eu não ando nesses cantos, eu não frequento esses lugares. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, né? Porque apesar de ser trans, eu nunca fui de andar em boate, não por preconceito, mas porque eu não me sentia confortável nesses lugares, né? Eu não tinha amigos gay, amigos, eu tinha conhecidos, mas amigos não. Então eu não andava, né, em boates, eu não andava nesses lugares assim onde tinha uma grande concentração de pessoas LGBT. E aí aquilo que me foi falado sobre a igreja inclusiva ficou na minha cabeça. E quando eu cheguei em casa, eu comecei a pesquisar, comecei a ver, e na semana seguinte, né, quando chegou o domingo que tinha culto e eu precisava ir, né, eu resolvi dar mais uma vasculhada na internet, saber mais a respeito da igreja inclusiva aqui em Fortaleza. E foi aí que eu encontrei 2 igrejas, né? Tinha uma lista, mas 2 me chamaram mais atenção, né? E uma delas foi a Filho da Luz, da qual eu faço parte hoje. E aí eu mandei mensagem, né, para a igreja, para saber os dias de culto, para saber o endereço, como que eu fazia para poder conhecer, para poder chegar lá. E eu lembro que eles não me responderam, e aí eu fiz a tentativa com a outra igreja. De imediato eles me mandaram o endereço, o horário, os dias de culto, mandaram até qual ônibus eu pegava para poder chegar lá, né? Foram super atenciosos, mas algo me levava a conhecer a Filhos da Luz. Foi aí que eu decidi, me arrumei às pressas, porque já estava quase a hora do culto começar. Me arrumei às pressas e peguei o ônibus e fui, sem nunca ter andado para o lado de lá da igreja, né, para o bairro onde a igreja ficava. Eu não sabia, nunca tinha ido, mas mesmo assim algo me motivava a ir, e eu fui. Chegando lá, eu comecei a procurar o endereço, comecei a olhar e nada. Do meio para o fim eu comecei a perceber que eu estava perdida, né? E não sabia a quem recorrer, porque eu não conhecia ninguém, não conhecia nada, nunca tinha andado ali. E aí eu já estava quase pronta para voltar para casa, quando eu cheguei numa esquina e disse comigo mesma, né? Não, eu vou andar mais uma esquina, se não for lá, aí eu volto para casa. E aí eu fui, andei, né, percorri todo o quarteirão. Quando eu vou chegando na esquina, eu vejo uma placa bem grande, Filhos da Luz. Eu disse: eita, é aqui. E aí eu cheguei na porta de entrada, né, da igreja, e quando eu me deparo com várias pessoas com umas roupas estranhas, tipo fantasiados, e aí eu disse: meu Deus, eu não vou entrar nesse lugar de maneira alguma, e passei direto. Tinha um rapaz na porta, ele ficou olhando para mim, mas eu passei direto. Só que na metade do quarteirão, novamente vem aquele desejo de entrar, de conhecer, né? Mas aquela cena que eu tinha visto não apagava da minha memória, daquelas pessoas fantasiadas, e eu não quis entrar ali. Então,
eu mesmo assim dei a volta, insisti novamente, cheguei em frente, travei. Não sabia se eu entrava, não sabia se eu voltava, até que a pessoa que estava no portão foi super atencioso, deu boa noite, perguntou se eu queria entrar, né? Eu disse que sim, que queria conhecer, e ela me pegou pela mão, me levou para dentro, e eu já me sentei logo na última fileira, né? Porque se eu não gostasse, dali mesmo eu voltava para casa. E foi aí que eu comecei a ver as pessoas entrando, né? Pessoas, casais gays, casais lésbicas, e eu comecei a ver aquilo e eu disse, meu Deus, será que isso é normal? Será que pode mesmo? E existiam muitas dúvidas no meu coração, até que começou o culto, né? E começou com os louvores, e louvor é uma coisa que mexe muito comigo, sabe? É uma coisa que alegra, anima o meu coração. E aí eu comecei a louvar junto, eu comecei a adorar, eu comecei a me soltar, eu comecei a me sentir bem ali. Mas aí com o pastor, né, da igreja, ele começou a gritar, a saltar, pular. Eu digo, meu Deus, será que esse homem está possuído? Porque para mim era muito estranho, apesar de ter vindo de igrejas que eram praticamente parecidas, mas as igrejas tradicionais elas são bem mais reservadas. E nessa não, era uma alegria anormal para mim, né? Que havia acabado de chegar. E eu disse, não, eu vou embora, eu não vou ficar aqui. E de repente, no meio do louvor, foi algo assim sobrenatural. Foi Deus ali que ele parou tudo para falar comigo. Tudo que estava passando na minha cabeça, o pastor falou para mim na hora. Ele parou o culto e aí ele pegou o microfone e disse, tem uma pessoa aqui que está com dúvida, né? E eu quero falar para essa pessoa que você veio no lugar certo. Essa é a sua casa. Eu quero que você se sinta bem aqui. Você pode estar estranhando a minha forma de adorar, mas é porque quando eu estou na presença de Deus, eu faço tudo o que eu tenho vontade. E é assim a minha forma de adorar a Deus. Gente, era tudo que estava na minha cabeça passando naquele momento. Eu fiquei em choque. Eu disse, como é que esse homem sabe do que eu estava pensando? Eu disse, Deus, aqui é o meu lugar, é aqui que eu vou ficar. E aí eu continuei ali, junto, ouvi os louvores, ouvi a ministração. No final do culto, as pessoas vieram, me abraçaram, me receberam, disseram, olha, você é muito bem-vinda aqui, como é seu nome? Aí foi que eu falei meu nome social, Rayane, me chama Rayane. E oi, Rayane, eu quero te apresentar a fulano, e foram me apresentando a um, me apresentando a outro, sabe? Pessoas super carinhosas, super amorosas, me abraçaram, me fizeram se sentir em casa. Eu disse, pois é aqui a minha casa, que é meu lugar. E a partir daí começou a minha história na igreja Filhos da Luz, né? Nessa altura do campeonato, aquele vazio que eu estava sentindo pela perda da minha avó, por não ter um ombro amigo para chorar, por diversas situações, naquele momento eu me senti bem. Eu sentia que aquele vazio estava sendo preenchido. Então eu tive a certeza de que aquela era a melhor escolha que eu tinha para fazer na vida. E a partir dali eu me lancei de cabeça, né? E aí fui ficando mais conhecida, fui ficando mais íntima das pessoas, fui conhecendo um pouco mais a história da igreja, um pouco mais a história dos pastores, né? E aí eu comecei a fazer parte dos grupos, eu comecei a fazer parte da ação social, que é algo que eu amo de coração, de paixão. E aí nós começamos a fazer vários trabalhos, e aí eu vi que no nosso meio ali existia uma diversidade de pessoas, existiam gays, existiam lésbicas, existiam trans, né? Só que as trans, elas eram um pouquinho distantes uma da outra. E aí eu soube que ali na igreja existia o sonho do Ministério Farol, que era um trabalho voltado com pessoas trans, né? Que era dar apoio, estender a mão, fazer o que fosse possível por pessoas que estivessem em um momento de
de dificuldade, estivesse vulnerável. Então eu comecei a me juntar mais às meninas trans e cheguei para o pastor e disse: olha, a gente quer se juntar, a gente quer fazer valer esse sonho que o senhor tem de levantar o Ministério Farol, de tirar do papel, de ser um grupo de apoio, de acolher mesmo pessoas trans que nos procurarem, precisar de uma assistência, precisar de um aconselhamento. E dentro das nossas condições, a gente foi se juntando um com os outros, né? Os meninos trans com as meninas trans foram se juntando, e aí de fato nasceu o Ministério Farol na Igreja Apostólica Filhos da Luz. Eu me tornei líder de célula, eu me tornei membra da ação social, eu me tornei membra eclesiástica, né? Eu me tornei líder, e pouco a pouco eu fui crescendo, me destacando, né? Fui me tornando conhecida no meio das pessoas, né? E quando surgia a ideia da ação social, as pessoas já vinham conversar comigo: ai, olha, eu estou pensando nisso, eu estou pensando naquilo. Eu digo: sim, mas aí vocês têm que falar com o nosso pastor de cobertura, porque é ele quem decide, é ele quem avalia todos os casos. E aí as pessoas começaram a dizer: não, Rai, mas você estando junto dá certo, né? Porque as pessoas já sentiam que eu levava assim a sério essa parte do braçal, de se é para ir a gente vai, se é para entregar a gente entrega, se é para fazer a gente faz, né? E aí as pessoas começaram a sentir confiança em mim para poder realizar esses trabalhos sociais que existiam na igreja, levar à frente isso, né? As pessoas começaram a ver em mim uma líder, né? Que nem eu mesmo via. Mas, enfim, eu comecei a crescer dentro da igreja como pessoa, como cristã, né? E fui cooperadora, depois fui diaconisa, cheguei ao presbitério, para honra e glória do Senhor, por misericórdia, não por merecimento, né? E aí, hoje sou missionária, graças a Deus, estou lá até quando Jesus quiser, até quando Jesus voltar. E existe aquela parte onde as pessoas não acreditam em conversão gay, em conversão trans. E aí, como ter a certeza que Deus nos aceita, que Deus não nos castiga, não nos julga, que nós não vamos para o inferno? Gente, a gente primeiro precisa entender uma coisa. Deus, ele sabe de todas as coisas. E ele sabe da verdade que existe no nosso coração. Então, se você está com dúvida, porque você é gay, porque você é trans, porque você é bi, se você tem dúvida no teu coração, se Deus te ama, se Deus te aceita, se você não vai ser condenado, para e pensa. Você acha que o Deus que te criou, ele era tão burro de criar uma pessoa sem saber como seria a vida dele? Sabe? Deus, ele conhece a nossa história porque foi ele que escreveu. Ele permite que nós façamos as nossas escolhas, sim, mas ele conhece a verdade que existe no nosso coração. Então, se eu consigo chegar para Deus e aceitá-lo, e desejo do meu coração em rejeitar tudo aquilo que não agrada o coração de Deus, é lógico que ele vai me aceitar, porque ele conhece. Deus, ele quer que nós possamos crer nele de coração. Então, essa fé, somente ele conhece a verdade do nosso coração. Tá, mas aí onde na Bíblia tem dizendo que Deus aceita os homossexuais? Porque eu leio a Bíblia e vejo lá que Deus castiga os homossexuais, que eles vão para o inferno, que não sei o que lá. Então, para ler a Bíblia, a gente precisa entender o contexto, a gente precisa entender a época, a gente precisa entender essas escrituras, tá certo? Eu hoje posso dizer que, como trans, eu sou aceita por Deus. E se eu casar, Deus vai se alegrar muito disso. Por quê? Porque Deus, ele quer que nós sejamos íntegros. Deus, ele quer que nós sejamos verdadeiros. Quando eu encontrar uma pessoa
que deseje viver ao meu lado, me respeitando e me amando da forma que eu sou, a nossa relação será abençoada por Deus. Por quê? Porque Deus está vendo que ali existe um amor verdadeiro, um amor puro, um amor recíproco entre as duas partes. Eu hoje sou solteira, tá? E não me permito viver casos casuais, porque eu sei que isso desagrada a Deus. Então Deus, Ele quer que nós sejamos verdadeiros, que nós não podemos nos sujeitar às nossas paixões humanas, né? Nós não precisamos estar saindo com um e com outro, porque isso desagrada ao coração dele. Mas quando nós nos reservamos, quando nós decidimos esperar por uma pessoa que queira sim viver algo que é bom aos olhos de Deus, então isso é aceitável por Deus. Então nós precisamos entender que Deus, Ele rejeita quando a nossa vida é uma promiscuidade, quando nós decidimos a nos entregar às paixões humanas, às paixões carnais, né? Sem ter um controle, viver uma vida sexual desregrada. Realmente, isso desagrada a Deus, mas a nossa condição, isso não influencia em nada. Deus, Ele quer apenas a verdade do nosso coração. Não interessa se você é gay, não interessa se você é trans, não interessa se você é hétero. Você precisa ter uma vida digna diante de Deus. A partir do momento que você apresenta o seu coração e se abre verdadeiramente para Ele, Ele não tem motivos nenhum para te rejeitar. Então aceita esse conselho. Se você está com dúvidas sobre a sua sexualidade, sobre a sua condição, não tenha mais. É uma decisão sua. Se você decidir viver uma vida diante de Deus com dignidade, com respeito, pode ir sem medo. Busque uma igreja que te aceite da forma que você é. Hoje, praticamente em todo lugar do mundo, existem igrejas inclusivas, tá? Existem várias formas de você se aproximar de Deus. Então, não permita que a falta de conhecimento te tire da presença de Deus, te afaste da igreja. Eu acredito que hoje, né, com os meios de comunicação, a internet, né, televisão, hoje ficou bem mais fácil da gente ter acesso ao Evangelho e conhecer um pouco mais da verdade. Existem vários teólogos que estão aprofundando os seus conhecimentos ainda mais em favor da verdade, para trazer, para desmistificar essa condenação que as pessoas hoje ainda sentem o desejo de pregar. Deus não condena ninguém pela sua sexualidade. Gente, isso é uma mentira. Quem estiver pregando isso, misericórdia. Né? Eu não sou expert em teologia, não sou, mas uma coisa eu sou. Eu me conheço, eu conheço o meu coração e eu sei quando o meu coração é sincero. Então, eu sei que Deus me ama. Deus tem me abençoado tanto, porque eu não tenho nenhum tipo de dúvida que Deus me aceita. Sabe por quê? Porque nas minhas horas mais difíceis, nos meus momentos mais duros, Deus é quem me socorre. Eu consigo ver o sobrenatural de Deus agindo na minha vida. Sabe? Quando eu tenho um momento de dificuldade, quando eu busco ao Senhor, quando eu apresento as minhas causas a Ele, gente, o sobrenatural acontece, um milagre. Tem gente que acredita em sorte. Eu prefiro acreditar em Deus. Depois que eu aceitei a Jesus, depois que eu me converti, a minha família se aproximou mais de mim, porque havia um distanciamento por eu ser trans, né? Minha família ser muito grande, por ser pessoas, digamos, de uma ignorância, posso dizer assim, por ter tido uma criação muito rigorosa, né? Então, eu sou a única da família, não existe gay, não existe lésbica, existe eu, né? Que tinha que vir logo para abalar tudo. Sou trans, então já foi escancarando tudo, então foi difícil? Foi. Mas hoje a minha família é super próxima, a minha família me apoia. A
A minha mãe já veio aqui na minha casa, já levei ela na igreja, já conversou com o pessoal. Hoje ela sempre liga para mim e pergunta da igreja. Quando eu estou na igreja, ela sente uma paz no coração, porque sabe que eu estou num local bom, num local abençoado, onde eu não vou passar por nenhum tipo de agressão. Então, eu só posso dizer que eu encontrei o melhor presente da minha vida. Foi Jesus, foi ter aceitado Jesus, foi decidir rejeitar aquilo que me tornava indigna diante dele e lutar todos os dias, porque é uma luta. Não é fácil seguir Jesus, não é fácil. Se eu disser que é fácil, eu vou estar mentindo, mas que é bom, que é o certo, que eu escolheria sem sombra de dúvida. Todos os dias da minha vida eu escolho Jesus, tá? E vou seguindo a minha vida, vou servindo a Deus na minha igreja junto com os meus irmãos, vou ajudando ao próximo, estendendo a mão. Hoje sou líder do Ministério Farol. Nós fazemos aquilo que está ao nosso alcance por todas aquelas e aqueles que nos procuram. Nós aproximamos de Deus, da mesma forma que nós temos o Evangelho em nós também transmitimos a outras pessoas, porque nós queremos que essas pessoas sejam alcançadas da mesma forma que nós somos. Então, a minha história é essa, a minha história de conversão é essa, né? Da forma que eu fui alcançada, da forma que eu me achei, da forma que eu me encontro hoje. Eu espero que o meu testemunho possa ajudar a mais pessoas que estão passando pelo mesmo que eu já passei, tá? Jesus te ama, Jesus te aceita da forma que você é, porque foi Ele que te criou, foi Ele que te deu a vida. Então, não há argumento nenhum, a não ser que seja você mesmo que não queira, mas se você decidir a seguir Jesus, a servi-lo, Ele vai te receber de braços abertos e você vai alegrar muito o coração dele. Né? Toda vida que independente da sua sexualidade, dizer sim para Jesus, a festa no céu. Então, não se sinta julgado, não se sinta condenado, se sinta amado, tem uma vida de bênção esperando por você. E quem determinou essa vida de bênção foi quem te criou, porque Ele é seu Pai, Ele te conhece. E não importa o que o filho faça, o Pai, Ele nunca deixa de amá-lo. Então, se você se arrepende dos seus erros, se você se arrepende das suas falhas, e se você quer ter uma vida digna diante de Deus, eu acredito que todo ser humano sabe o que é ter dignidade. Então, se você conhece essa dignidade e coloca ela no teu coração e apresenta a Deus, Ele não tem motivo nenhum para não te receber. Então deixa Deus entrar no teu coração, deixa Ele fazer morada, seja feliz, pregue o Evangelho, pregue a mensagem da salvação, abandone essa condenação. Jesus te ama e te aceita da forma que você é. Um cheiro, Deus te abençoe.